Senhor presidente, Ângelo César Lucas, demais colegas vereadores, público presente, lideranças comunitárias, políticas, sociais, assessores, membros do Poder Executivo, ao cidadão que nos acompanha pela TV Web, pela TV Câmara, meu boa tarde. Senhor presidente, nós vivenciamos nestes últimos 10 dias um turbilhão de notícias que, de certa forma, atingiram em cheio esta casa. E não dá para nós passarmos sem minimamente debater, discutir e elucidar tais noticiários. As pessoas que nos acompanham aqui no plenário, nossos colegas vereadores e o público presente também que nos assiste em casa, nós acompanhamos pela mídia, pela imprensa, a notícia de uma acusação séria de nepotismo cruzado, ligando duas figuras, duas personalidades da política do nosso Estado, o deputado Sandro Locutor e o nosso nobre presidente Ângelo César Lucas. Nesta denúncia, indicava que a figura, assim entendida como esposa do deputado Sandro Locutor, tinha realizado viagens em companhia do deputado Sandro e, nas suas viagens, tinha sido utilizado o erário público para pagar as despesas dessa chamada sua esposa. As investigações foram continuando e aí foi denunciado na mídia também o chamado nepotismo cruzado, onde esta esposa, chamada esposa do deputado Sandro Locutor, estava nomeada no gabinete do nosso presidente, Ângelo César Lucas, e da mesma forma, uma irmã do nosso presidente Ângelo César Lucas estava nomeada no gabinete do senhor deputado Sandro. Não dá para nós aqui ficarmos pautados pela mídia, senhor presidente. E meu discurso aqui é exatamente nesse sentido. Nós, enquanto uma instituição que precisa primar pela lisura, pela transparência, pela moralidade, pela ética, então nós não podemos deixar que a mídia nos paute sem averiguar os fatos e assim sanar qualquer dúvida, seja ela um fato verídico ou apenas inverídico. Então nós precisamos aqui, enquanto casa, e aqui eu conclamo aos vereadores, e aqui me direciono de certa forma ao nosso presidente Ângelo César Lucas, que tem demonstrado no seu trabalho uma tentativa permanente de trazer a transparência ao máximo a esta casa. Nós não poderíamos nos furtar aqui, presidente, de tentar fazer também alguns pronunciamentos que viessem a buscar a elucidação do caso. Primeiro, precisamos aqui pautar o seguinte: a tese não é de julgar e muito menos de condenar essas duas figuras, o deputado Sandro Locutor e o nosso presidente Ângelo César Lucas. Mas a pergunta que precisa ser respondida é que não pare dúvidas sobre a questão apontada do nepotismo cruzado. Para isso, precisamos tomar algumas iniciativas que vão para além dos pronunciamentos, que vão para além dos discursos, ou seja, nós precisamos apresentar à opinião pública, e eu não falo nem a mídia em si, mas a opinião pública que está sendo pautada pela mídia, os fatos e os documentos que desconstruam a tese que a mídia apresentou. Então, algumas questões são fundamentais para nós. Primeiramente, apresentar as datas e os atos de nomeação da senhora chamada esposa do deputado Sandro Locutor e aqui a citada irmã do nosso presidente Ângelo César Lucas. Com as datas das nomeações, nós vamos minimamente verificar se existe uma sintonia temporal, ou seja, foram nomeados no mesmo período.
há pelo menos uma vizinhança dos períodos, há uma proximidade das datas de nomeação. Isso é um dado importante, senhor presidente, para que a gente possa manifestar publicamente que as datas são divergentes, estão distantes uma da outra, então isso não traria indícios de nepotismo cruzado. Outra coisa que nós precisamos averiguar com documentos é se nos períodos das viagens a senhora esposa do deputado Sandro Locutor estava licenciada ou nem mesmo nomeada no cargo na Câmara, ou seja, no gabinete do senhor presidente. Então, nós precisamos comprovar isso, mostrar, já que ela, pelas notícias, prestavam trabalhos externos, ela deve apresentar o relatório de suas funções externas e ali constar que naqueles dias, ditos os dias da viagem, ela estava respaldada ou com uma licença ou com a observação concreta de que estaria em viagem e não estaria cumprindo nenhum tipo de serviço naquele período das viagens. Então, já que ela presta serviços externos, senhor presidente, é uma norma desta casa que os assessores que prestam serviços externos preencham os seus relatórios de trabalho. Então, obviamente, que os relatórios de trabalho dela estará constando em dia pautado o seu trabalho ou, no caso da viagem, no período da viagem, esses dias estariam justificáveis ou por um pedido junto à Câmara, enfim. Então, é preciso apresentar estes documentos, que é o relatório de trabalho da senhora dita esposa do senhor deputado Sandro Locutor. Para isso também, presidente, a folha de ponto, né, de pagamento também é importante, porque se ela viajou e estava trabalhando e ela não trabalhou aqueles dias, a sua folha de ponto deve ter cortado no seu salário esses dias não trabalhados, caso se verifique realmente a tese de que ela não trabalhou nesses dias, estava em viagem, então o seu pagamento, o seu salário deve ter sido resguardado o desconto dos dias não trabalhados. Então, senhor presidente e nobres colegas vereadores, são alguns documentos que a gente consegue mostrar à opinião pública e espantar, afastar qualquer dúvida sobre a questão. Então, nós precisamos, eu conclamo ao senhor presidente Ângelo César Lucas, que possa apresentar os documentos que comprovem esta minha questão aqui direcionada, porque apenas falar, fica a fala da mídia contra a fala do presidente, e as provas documentais é o que deve nortear a nossa resolução, nosso direcionamento diante de uma questão que colocou em xeque esta casa. E aí, senhor presidente, na rua, acredito que os nobres colegas vereadores também estão sendo cobrados sobre esta questão. Porque, da mesma forma que a vereadora Ilma colocou no seu belo discurso aqui, que me antecedeu, que as questões da prefeitura atingem a nós vereadores, ainda mais uma questão que envolve o presidente da instituição, da Câmara Municipal de Cariacica, e nós somos atingidos diretamente porque as pessoas nos perguntam como isso pode acontecer, o que é que realmente está acontecendo. Enfim, nós precisamos, com provas documentais, apresentar à opinião pública aí eu falo com certeza, as informações concretas que desconstruam essa tese. Então, nós esperamos que o senhor presidente Lucas, e eu particularmente espero, que apresente cópias desses documentos que aqui eu expressei no meu discurso, para que possamos sanar qualquer sombra de dúvida que venha imperar sobre esta questão chamada pela mídia de nepotismo cruzado. Para encerrar, presidente, eu sei também que o Ministério Público já está atuando nesta questão do chamado nepotismo cruzado. Nós confiamos que este órgão também fará as devidas investigações, e meu pronunciamento aqui é exatamente para resguardar de qualquer sombra de dúvida e questionamento a figura institucional desta casa,
que isso deve ser garantido sob qualquer hipótese de questionamento ou de denúncia. Que a gente possa aqui primar pela transparência e pela ética no serviço público. E tenho certeza que Vossa Excelência irá apresentar os documentos que aqui eu solicitei no meu pronunciamento. Obrigado, presidente. Um abraço a todos.